Fala aí pessoal, vamos começar mais uma aula. Terminar a parte de potências e raízes. Fazer alguns exercícios e vamos que vamos, hein? Vamos lá. A gente estava nos reais e vimos algumas propriedades. E aí eu ia passar as demonstrações, né, para vocês e para mostrar como que elas funcionam. Então essa primeira propriedade aqui, a gente tem que quando a gente tiver uma multiplicação e tiver a mesma base seria o A aqui, o número grandão, e as potências forem diferentes, mas as potências podem ser iguais também, a gente pode conservar a base e só somar os expoentes. A gente vai somar porque a gente está multiplicando. Tá? Como que funciona isso aqui? Vamos lá. Se a gente tiver um AX vezes AY, pela definição, o que é o AX? É o A multiplicando entre si x vezes. Então aqui eu tenho x vezes acontecendo. O AY vai ser essa multiplicação y vezes. Tá? Então eu vou ter aqui AX mais y. Tá? Basicamente isso. Eu vou ter x vezes e y vezes. Então eu vou ter que somar x e y vezes. Tá? Simples assim. Ok? Um exemplo aqui, se a gente tiver um 2 elevado ao cubo e 2 elevado ao quadrado, a gente vai ter que pegar o 2, a gente conserva ele, e soma 3 com 2. Simples assim, a gente vai ter um 2 elevado à quinta. Tá? A P3 aqui é parecida com essa, a P1, só que é uma divisão. Se é uma divisão, então a gente vai ter menos. Então a gente conserva a base e subtrai os expoentes. Então a gente vai ter aqui, ó, o AAA, x vezes em cima, y vezes embaixo. A gente vai cancelar os que conseguirem cancelar, certo? Então esse A aqui cancelaria com esse com esse, e aí o que vai sobrar aqui vai ser x menos y, tá? Então aqui a gente tem um exemplo, que se a gente tiver então 2 à sétima dividido por 2 à sexta, eu vou ter 2 elevado a 7 menos 6, que é 2 elevado a 1, que é 2. Tá? Continuando a P5, vai ser que quando eu tiver agora bases diferentes e expoentes necessariamente iguais, eu vou conservar o expoente e vou multiplicar as bases. Então é uma coisa diferente aí. Aqui a gente estava somando o que era diferente, aqui eu estou multiplicando o que é diferente. Por quê, né? Vamos lá. Aqui eu tenho o A se repetindo x vezes e o B também está se repetindo x vezes, tá? Então o que eu posso fazer? Eu posso reorganizar isso. Eu vou juntar A com B. Então eu vou fazer grupinhos. E são pares que vão dar certo, porque eu tenho x vezes o A e x vezes o B. Então eles vão fazer parzinhos corretos, tá? Eles vão conseguir fechar todos os pares. Por exemplo, se tiver 5 de cada, eu vou conseguir 5 pares. Então aqui eu tenho x pares. Esse A vezes B está se repetindo x vezes. Então, o que é isso? Pela definição, quando eu tenho uma coisa se repetindo várias vezes, eu digo que ela está elevada a x. Tá? E eu tenho esse parênteses aqui, ó, para indicar que é o A e o B que estão sendo elevados. Okay? Então aqui, por exemplo, eu tenho 2 elevado à quarta e 3 elevado à quarta. Eu posso conservar o expoente, multiplicar as bases e ó, quem está sendo elevado é o 2 e o 3. Então eu multiplico eles primeiro e isso vira 6 à quarta. Okay? Então eu posso só multiplicar as bases e conservar os expoentes. O P2 e o P3 aqui, vamos para o próximo slide. Então eu tenho aqui o P2 vai ser, eu digo que quando eu tiver um expoente negativo, eu vou virar de ponta cabeça a minha potência e vou fazer a potência do número embaixo, tá? Então eu vou ter, por exemplo, um exemplo aqui, ó, eu tenho um A ao cubo. A ao cubo é A vezes A vezes A vezes A 3 vezes. A ao quadrado é A vezes A. A primeira é A. Então o que está acontecendo aqui? Você consegue enxergar aqui de uma linha para outra, eu estou dividindo por A. Aqui eu dividi por A, aqui eu dividi por A. Então daqui para a próxima eu vou dividir por A. Se eu vou dividir por A, aí vem aquela definição de A elevado a zero é 1, porque eu dividi por A aqui, então virou 1. E agora, quando eu subtrair mais um aqui, ó, aqui eu estou caindo 1, então era 3, 2, 1, 0, menos 1. O que vai acontecer? Eu vou dividir por A de novo.
tá? E uma vez só, por isso que é a elevado a 1. E assim continua. Quando eu for para a elevado a menos 2, eu vou dividir por a de novo. Então vai ficar a ao quadrado aqui embaixo, tá? Um exemplo seria então 4 elevado a menos 2 nada mais é do que 1 sobre 4 elevado a 2. 4 elevado ao quadrado. Tá? Simples assim. O P4, a propriedade 4 aí, ela diz que se eu tiver um número elevado a x, depois eu elevar a y, eu posso multiplicar essas potências. Por quê? Vamos lá, ó. Eu tenho aqui ó, um a elevado a x elevado a y. Então, o a elevado a x está sendo multiplicado por ele mesmo y vezes. Certo? Então, ó, eu tenho isso aqui, esse a elevado a x está sendo multiplicado y vezes aqui. Então, eu vou ter isso daqui, ó. X vezes, eu vou abrir esse a elevado a x, então o a está sendo multiplicado por ele mesmo x vezes. E quantas vezes isso aconteceu? Y vezes, ok? Portanto, a gente vai ter o x acontece dentro do y, x vezes y vezes. Por isso que eu tenho a elevado a x. E aí um exemplo aí, se eu tiver um 3 elevado ao quadrado, que depois tudo isso está elevado a quarto, eu posso tanto escrever que é um 9, porque 3 elevado ao quadrado é 9, elevado a quarta. Ou eu posso deixar tudo na base do 3, desse jeito daqui, ó. Ao invés de eu ter que fazer essa conta aqui, eu posso fazer desta forma aqui. Então eu multiplico 2 por 4 e vai dar 3 à oitava. Isso aqui e isso aqui é a mesma coisa, tá? São a mesma coisa, é o mesmo número. Ok. Sabendo disso, vamos a algumas propriedades então da radiciação. Eu vou ter essa P1, P2, P3, P4, P5 também, tá? P1 com um asterisco aqui, por quê? Tá? Porque eu ligo a minha potenciação com a minha radiciação. Eu consigo criar uma relação entre as duas. Tá? E como que essa relação aí funciona? Eu estou dizendo que quando eu levar um número a uma fração, a elevado a x sobre y é igual a raiz y de a elevado a x. Então o número que estiver embaixo da minha fração, ele vai ser a raiz, o índice da raiz. E o número que estiver em cima da fração vai ser a potência da minha raiz. E aí eu vou lidar com esse exercício, com essa propriedade aqui com exemplo, porque arbitrariamente com números assim a, x e y, que nem a gente estava fazendo até agora, fica um pouco mais complicadinho. Acaba aparecendo muito x, muito y, fica muito confuso. Então eu vou dar um exemplo aqui, ó. Se eu pegar duas raízes e multiplicar entre si, eu vou estar encontrando a raiz quadrada, né? Eu vou estar encontrando o próprio número. Se eu pegar a raiz quadrada e multiplicar ela duas vezes de 9, né? Eu vou encontrar o próprio 9. Tá? Então é esse que é o lance da raiz quadrada. Tá? Se eu pegar a raiz de 9 vezes a raiz de 9, eu vou ter 9. 9 elevado a quanto, então, que seria igual a 9? Tá? Então eu estou tentando criar uma equivalência entre esse lado aqui, ó. Ok? Então eu estou falando 9 elevado a quanto vezes 9 elevado a quanto, que vai dar 9. Ok? Então eu estou dizendo que, usando a propriedade lá, eu vou somar os pontos de interrogação aqui e vou criar, e esse 9 aqui, ele está elevado a 1, porque 9 é igual a 9 elevado a 1. Se as bases são iguais, então isso aqui é igual, eu preciso saber o que vai ser de diferente aqui, ó. Tá? O que vai fazer isso aqui ficar igual? Os dois pontos de interrogação ser igual a 1. Então eu faço ponto de interrogação mais ponto de interrogação é igual a 1. Então eu vou acabar com o ponto de interrogação é igual a meio. Então, raiz de 9 nada mais é do que 9 elevado a meio. Ok? Então, ó, veja bem, eu peguei a definição da raiz aqui, ó. Uma raiz vezes a outra, quadrada, raiz quadrada, vezes a outra, dá o próprio número que está lá dentro. Com isso, o que significa então? Um número vezes ele que vai dar ele. Eu tenho que elevar esse número a quanto? Tá? E eu acabo descobrindo que eu tenho que elevar a meio. Então eu digo que a raiz quadrada de 9 nada mais é do que 9 elevado a meio. Tá? A P2 aqui, eu transformo, eu digo quando eu tiver um parênteses assim, quando eu tiver elevando o resultado inteiro a y, vai ser a mesma coisa que elevar o número de dentro a y e resolver normalmente também. Como que eu faço para provar isso daqui? Eu transformo isso tudo aqui, cada coisinha de raiz, eu transformo em frações. Eu pego o número e elevo a frações. Então eu faço que a raiz x, né, de a elevado a y, eu vou transformar isso aqui, ó, é uma potência, né?
Então eu estou multiplicando todo mundo aqui y vezes, ok? E aí então eu vou ter que a elevado a 1 sobre x, por quê? 1 sobre x. Porque eu estou transformando isso aqui, esse a raiz x de a, em uma fração, tá? Então vai ser a elevado a 1 sobre x, porque o número de baixo é o índice da raiz, e o número de cima é o que está elevado. Como só tem a, então aqui é a elevado a 1, tá? E aí, eu vou somar tudo isso, tá? Porque eu estou multiplicando, então eu posso somar. E quantas vezes esse 1 está aparecendo? Ele está aparecendo y vezes também, porque são y vezes que ele apareceu aqui em cima. Então 1 está y vezes. Então 1 y vezes vai ficar y. Então eu vou ter que a elevado a y sobre x. Dessa forma eu saio daqui e chego aqui. E está provado isso. E todas essas outras aqui, ó, elas são provadas, a gente consegue prová-las do mesmo jeito, tá? Pega todo mundo, transforma em a, aqui no caso, né? A elevado a 1 sobre x, b elevado a 1 sobre x, você vai chegar nisso aqui. E todas as outras você vai conseguir provar desta mesma forma, tá? Então, não vou nem fazer esse tipo de prova aí, mas tenham em mente essas propriedades, tá? Então eu tenho aqui que quando eu multiplicar as raízes e elas tiverem o mesmo índice, eu posso simplesmente multiplicar os números que estão lá dentro. Então essa raiz de A, raiz de B, nada mais é do que raiz de A vezes B. Quando eu tiver uma raiz aqui, ó, uma raiz de A e raiz sobre raiz de B, e for o mesmo índice, eu posso ter uma raiz de A sobre B. Ok? Mesma coisa. Essas AP3 e AP4 aqui, se vocês verem, elas são iguais. A única coisa que muda é o tipo de operação. Aqui eu estou tendo uma multiplicação, ó. Multiplicação de raízes é igual à raiz da multiplicação. Divisão de raízes é igual à raiz da divisão. Tá? E essa outra propriedade aqui, quando eu tiver uma raiz dentro da outra, eu multiplico os índices. Então, xy vai ser raiz de xy. Ok? Então, dá para você provar todas essas propriedades com desse mesmo método aqui, transformando todo mundo em elevado à fração. Então, fica desse jeito aí. Números primos. Vai ser necessário agora números primos para a gente poder continuar? Vamos lá. Um número primo nada mais é um número que ele possui somente dois divisores, tá? 1 e ele mesmo. Então eu posso dividir ele só por 1 e ele mesmo. Por exemplo, se eu tiver 4, eu consigo dividir 4 por 2. Ó, os divisores, vamos chamar de D de 4. Os D de 4 são 2, 1 e o 4. Tá? Eu consigo 4 dividido por 2 é 2, 4 dividido por 1 é 4, 4 dividido por 4 é 1. Tá? Então eu consigo dividir por 3 coisas. Agora, 3. Vamos pôr o 3 aqui, os divisores de 3. Eu consigo dividir o 3 pelo quê? Eu consigo dividir 3 pelo 1. Eu consigo dividir por 2? Não, porque vai dar 1,5. Então não é divisor inteiro. Tá? Então eu consigo dividir por 3. Então 1 e 3, eles são... O 3 é primo, porque ele só é divisível por 1 e 3. Dessa forma, então, 1 não é primo, porque 2 divisores. Ele precisa ter 2 divisores. Tá? 1 só tem um divisor, que é o 1. Ok? Então, 2, por exemplo, também é primo, porque ele tem 2 divisores, o 2 e o 1. E aí a gente vai ter uma lista de números primos aí, que seguem com essa definição, que são infinitos. Mas aí a gente tem essa lista aí, meio gigante, tá? De números aí, até 1000. A gente tem mais aqui, eu só não coloquei porque não ia dar certo aqui. Tá? Então aqui, ó, 2, 3, 5, 7, são números que só se dividem por ele mesmo e pelo 1. Tá? Então, ó, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23. Todos esses números aqui só tem 2 divisores. 2 e ele mesmo, 1 e 2, 3 e 1, 5. Não consigo dividir nem por... eu consigo dividir só por 1, por 2 eu não consigo, nem por 3, nem por 4, e 5 eu consigo. Então, 1 e ele mesmo. Todos esses números aqui, ok? Para que eu vou querer isso? Eu vou querer isso para dizer que... ficou um número perdido aqui. Eu vou dizer isso aqui para eu poder falar que todo número inteiro pode ser decomposto em números primos. O que é ele ser decomposto em números primos? Nada mais é do que eu fazer isso daqui, ó. Por exemplo,
84, tá? Eu consigo pegar o 84 e dividir ele em números primos. Eu consigo pegar ele, e eu vou usar esse mecanismo aqui, eu consigo dividir ele por 2, e aí vai dar 42. Por 2 de novo vai dar 21. Se eu dividir 21 por 3 vai dar 7, e 7 vai dar 1. Tá? Então eu consegui decompor ele em números primos. 2, 3 e 7 são números primos. Então eu posso dizer também que 84 nada mais é do que isso aqui, ó. 2 ao quadrado vezes 3 vezes 7. Tá? Por que eu posso dizer isso aqui? Porque se eu fui dividindo e cheguei até aqui, então significa que 7 vezes 3 dá 21, vezes 2 dá 42, vezes 2 dá 84. Então se eu fizer a multiplicação desse lado, eu chego em 84. 64, aqui já deu a resposta, né? 64 consigo decompor também em 2, que vai dar 32, 2 vai dar 16, 2 vai dar 8, 2 vai dar 4, 2 vai dar 2, 2 vai dar 1. Tá? E, de novo, se eu fizer o caminho inverso, eu chego em 64. Então, 2 vezes 2 dá 4, vezes 2 dá 8, vezes 2 dá 16, vezes 2 dá 32, vezes 2 dá 64. Então, quantas vezes repetiu aqui, né? 6 vezes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, 2 elevado à sexta é o meu 64. E aí tem alguns atalhos que a gente pode tomar se a gente já sabe algumas decomposições. Por exemplo, 128. Eu sei que 128 é 64 vezes 2. Eu já sei quanto é 64. 64 é 2 à sexta. Então eu tenho 2 à sexta, que é o meu 64, vezes 2. Então isso aqui é 2 à sétima, certo? Beleza, para que vai servir isso aqui? Para a gente poder continuar, tá bom? Vamos para os exercícios que vocês vão ver onde a gente vai utilizar isso daqui. Vamos lá. Vamos simplificar essa expressão aí que a gente tem, tá? Então, ó, vou reescrever essa expressão, tá? Ó, 1000 elevado a menos 2 terços. O número que está embaixo é o índice da minha raiz. O número que está em cima é a minha potência. Então, vai ficar raiz de 1000. O 3 que estava embaixo veio para aqui, para a raiz. O 2 veio para cá. Tá? E esse aqui pode ser negativo, esse aqui não. Então, aqui é menos 2. 27, aqui acontece a mesma coisa. Ó. Eu tenho 3 vai ser a minha raiz e o 4 vai ser a minha potência. Tá? E aqui, ó, 0,75. Eu tenho que transformar isso aqui em fração. E aí eu transformo em fração, vai dar 3 quartos. Como que a gente poderia transformar essa fração aqui? 0,75. Tem quantas casas depois da vírgula? Tá? É um número decimal. Então tem 2. Então é um 100, porque tem 2 zeros. Tá? 2 zeros significa 2 casas depois da vírgula. E qual o número que está depois da vírgula? 75. Então a gente escreve 75. E aí, se você for simplificando essa fração aqui, você vai chegar em 3 quartos. E lembrando que está negativo, então vai ficar menos 75 sobre 100, vai dar menos 3 quartos. Beleza. Vamos decompor então o 1000. Por que a gente vai decompor? Porque vai ser de extrema importância a gente decompor um número para poder descobrir a raiz dele. Como que a gente vai fazer? Ó, 1000 eu consigo decompor por 2, vai dar 500, por 2 dá 250, por 2 vai dar 125, por 5 dá 25, por 5 dá 5, por 5 dá 1. Tá? Chegou em 1, parou. Então eu tenho aqui 2 ao cubo, que foram 3 2 e 3 5. Então 2 ao cubo vezes 5 ao cubo. Isso é 1000, tá? Então eu vou reescrever todo mundo aqui. E aí, ó, se você decompor aí o 27, decompõe aí para você treinar, 27 vai ser 3 ao cubo, tá? 625 vai ser 5 à quarta. Então 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5 dá 625. 3 vezes 3 vezes 3 dá 27. Tá? E aqui eu transformei o meu 1000 em 2 à terceira vezes 5 à terceira. Tá? E aí eu vou tirar minha raiz. Tá? Então como que eu tiro a raiz? Ó, raiz de um número que está elevado ao cubo é ele mesmo. Tá? Então vai ser 2. Okay? Então aqui vai ficar 2 e a raiz do 5 vai ser 5. Então aqui vai ser 2 vezes 5, que vai dar 10. A gente fala que a gente pode simplesmente cortar aqui e operar. Então vai ficar 2 vezes 5, que dá 10. Raiz de 3, raiz terceira de 1, pode cortar, pode cortar. Tá? Aqui, ó, esse 1 eu transformei em 1 ao cubo. Por quê? Porque 1 eu posso elevar a qualquer número que ele vai continuar sendo 1. 1 elevado a 2, a 3, a 4, a 5, a 6. Qualquer número que eu elevar a 1, ele vai continuar sendo 1. Tá? Então eu faço isso para eu poder cortar depois. E aí vai ficar então 1 terço elevado a menos 4. E aqui acontece a mesma coisa. Eu tenho 4, corto com 4. Eu vou ter menos 5 elevado a menos 3. E aí, tá?
tem outro jeito de eu tirar essa raiz, que é um jeito mais fácil, eu acho. Que eu posso, depois que eu decompor, eu agrupo em número, eu faço grupinhos do tanto que é o meu índice. Aqui a minha raiz é terceira. Então eu faço grupos de 3, números iguais, tá? Então o 2, ele se repete 3 vezes. Então eu já junto. O 2 vai ter um 2 nessa raiz. E vai ter um 5. E aí 2 vezes 5 dá 10. Tá? Assim que você consegue tirar uma raiz muito fácil. Se fosse raiz quarta, eu faria grupinhos de 4. Então aqui não daria certo, porque eu tenho só 3 2, só 3 5. Então não daria para fazer grupinhos de 4 números iguais. Tá? Continuando aqui, então. 10 elevado a menos 2, o que é? É eu inverter e elevar ao número positivo. Então, 10 elevado a menos 2 é eu inverter e elevar ao número positivo. Então, o que era 10 vai virar 1 sobre 10 elevado ao quadrado. Aqui é a mesma coisa, ó, eu tenho 1/3 elevado a menos 4. Então eu vou virar de ponta cabeça, vai virar 3 elevado a 4. Então eu virei de ponta cabeça, ficou 3, e aí eu coloco o número positivo. E aqui é a mesma coisa, menos, aqui era menos 3, viro de ponta cabeça, vai ficar 1 a quinta, 1 sobre 5, elevado a 3. E aí a gente opera, tá? 1 vezes 1, multiplicação de fração, 1 vezes 1 vai dar 1, 10 vezes 10 vai dar 100, 3 à quarta dá 81, porque 3 vezes 3 dá 9, vezes 3 dá 27, e aí vezes 3 vai dar 81. E 1 quinto elevado à terceira vai dar 1 sobre 125. E aí a gente vai ter que operar isso aqui. Como que eu faço? Tá? De novo, aqui é a primeira coisa, a gente tem o 1 aqui embaixo. E para somar e subtrair fração, lembrando, sempre é muito importante, é muito mais fácil, dá para a gente fazer quando? Quando os números de baixo são iguais. Então vamos forçar com que eles sejam iguais. Tá? Que número que eu consigo transformar tudo igual aqui? Eu consigo transformar em 100? Não, porque é 125, não vai dar certo. 200, se eu multiplicar por 2, eu consigo transformar 125 em 200? Não, porque 125 vezes 2 vai dar 250. Consigo transformar em 300? Não, porque 125 vezes 3 vai dar 375, então já não dá certo. Vezes 4, 400, eu consigo? Não, porque vezes 4 aqui vai dar 500. Vezes 5 vai dar 500. Opa, se aqui dá 500, aqui dá 500, então é esse número que eu quero. O 1 eu consigo transformar em qualquer número. Então 500 vai ser o meu número de baixo. Então eu transformo. Se eu multipliquei aqui para chegar em 500, significa que eu multipliquei por 5. Então em cima eu multiplico por 5 também. Tá? Essa daqui equivale a essa. Essa daqui equivale a essa. E essa daqui equivale a essa daqui. Então, ó, a primeira, a verdinha aí, eu multipliquei por 5. Então, eu fiz 100 vezes 5 deu 500. Então, em cima eu multiplico por 5 também. 1 vezes 5 dá 5. De baixo, eu multipliquei por 500. 1 para virar 500, eu multiplico por 500. Então, em cima, multiplica por 500 também. E vai dar 40.500. A amarelinha aí, a última, eu multipliquei por 4. Então, em cima, eu multiplico por 4 também. Agora sim, a gente consegue somar todo mundo. E aí vai ficar 40.501 dividido por 500. Tá? Isso aqui, essa nossa equaçãozinha aqui, essa nossa expressão, é igual a essa expressão aqui, ok? Essa é a importância dos números primos. A gente vai ter que decompor muitos números a partir de agora, tá? O próximo... Eita, ficou um risco ali, enfim. Simplifica a expressão tal. Vamos simplificar então. O que a gente vai fazer? Primeira coisa, para ficar fácil aí, a gente vai transformar aquele 0,25 em fração, tá? E aí vem uma dica, ó. Tá vendo esse 0,75 aqui, ó? A gente transformou em 3 quartos. 2 quartos seria quanto? Seria meio, 0,5. 1 quarto é 0,25. Como que eu sei disso? Por quê? Porque 0,25, 3 vezes 0,25, dá 0,75. Então, 3 vezes 0,25 é igual a 0,75. Você já viu no exercício anterior que 0,75 aqui, ó, é 3 quartos. Então, 3 vezes o quê? O que será que vai dar 3 quartos, hein? Ó, eu multipliquei por 3 em cima, então em cima era 1. E o 4 mantém do mesmo jeito, então é 4. Então eu já sei que 1,25 é igual a
0,25 é igual a 1/4, ok? Beleza, então transformar em fração aqui para ficar mais fácil. E aí eu já vou saber que aqui, ó, 1/4 é o quê? 1/4 é meio vezes meio, tá? Dessa forma, é 2 elevado a menos 1, ok? Então, 2 elevado a menos 1, por quê? Porque isso aqui eu vou virar de ponta cabeça e colocar negativo. Então, 2 elevado a menos 1. Então, nada mais é então aí, ó, do que 2 elevado a menos 1 mais menos 1. Então, vai ficar 2 elevado a menos 2. Então, escreve isso aqui, ó. Até agora, esses outros dois aqui, ó, eu não alterei, não fiz nada. A única coisa que eu mexi foi nesse primeiro aqui, tá? Só para deixar ele parecidinho com os outros. E aí, a gente continuando aí, eu vou ter que esse 2 aqui, ó, esse menos 2, eu posso colocar ele para fora, pela propriedade que a gente viu. E aí, ó, isso aqui é uma subtração, tá? Eu consigo abrir isso daqui, tá? Da mesma forma que a gente tem a distributiva lá, o que era a distributiva? Quando eu tiver 3 vezes, por exemplo, A menos B, eu posso distribuir a minha multiplicação. Esse 3 eu posso multiplicar aqui e posso multiplicar aqui. E vai ficar 3A menos 3B. Da mesma forma que eu posso distribuir a multiplicação, eu posso distribuir a divisão também. Então eu vou distribuir isso aqui para cá e esse aqui para cá. Então eu vou ficar desse jeito aqui, ó. Tá? Então essa raiz aqui, ó, ela permaneceu embaixo, ok? E aí em cima eu separei, tá? Com uma subtração, porque era esse sinal aqui. E aí você vai ver que isso aqui é igual a isso. Sendo igual, a gente pode simplificar uma coisa, um número dividido por ele mesmo, não importa qual seja, vai dar 1, ok? Sendo 1, a gente vai resultar nessa operação aqui, ó. Por quê? Porque aqui eu tenho a raiz cúbica de 2 e aqui eu tenho a raiz cúbica de 2. Então eu tenho uma mesma base. Aqui está elevado a 1, certo? Porque todo número ele é elevado a 1. Então eu vou ter uma bases iguais e está dividindo. Então é uma subtração. Okay? Então vai ficar menos 2, menos 1. E aqui, menos 1, porque eu simplifiquei. Então vai ficar dessa forma aí, tá? Desse jeito a gente vai ter isso daqui. Por que a gente vai ter isso aqui? Porque eu posso cortar aqui com aqui, simplificando, só que como é negativo, então vai ficar menos 1. Ok? Isso aqui não sobe, isso aqui vira 1. Então eu simplifiquei, fiz uma divisão. Então 2 elevado a menos 1, menos 1. Eu viro de ponta cabeça, o 2 elevado a menos 1, vai ficar 1 sobre 2. Menos 1, de novo. Aqui embaixo eu tenho 1. Seria muito interessante que os dois tivessem o mesmo número embaixo. Que número eu posso colocar embaixo? O 2. Então vai ficar meio menos 2 sobre 2, que é menos meio. Ok? Então, escrever isso aqui é igual a isso daqui. Simplifique a expressão aí. Essa expressão. Vamos lá. O que a gente tem que fazer aí? Vamos para a propriedade. Lembra quando eu tiver uma coisa elevada a tal coisa, elevada a outra coisa? Eu posso multiplicar aqui. Então, é isso que eu vou fazer. Estou multiplicando isso aqui por isso daqui, vai ficar menos 15, menos 6 vezes 4, menos 24. Então, eu vou virar de ponta cabeça, porque é negativo, e elevar todo mundo a isso aí. Tá? Então, o que era menos 15, eu vou virar de ponta cabeça que está dentro, e vou elevar 15 positivo. E aí tem uma regrinha que eu digo que positivo vezes positivo dá positivo. Negativo vezes positivo dá negativo. Negativo vezes negativo dá positivo. Então, por exemplo, se eu tiver uma base negativa, eu sei aqui, ó, menos com menos, com menos, com menos, com menos. Esse menos com esse menos aqui vai dar positivo. Esse com outro menos vai dar negativo. Com outro menos vai dar positivo. Com esse aqui vai dar negativo. Então, meu resultado final vai dar negativo. Eu sei que ele vai dar negativo, tá? Porque aconteceu isso aqui. Dessa forma, você consegue ver, ó. Quando tinha 2, era positivo. Quando tinha 3, virou negativo. Quando tinha 4, virou positivo. Quando tinha 5, virou negativo. Então, quando tiver 6, vai virar positivo. Então, o que a gente consegue concluir aqui? Que sempre que
se a gente tiver uma base negativa, a gente vai ter que, se o expoente for par, a gente vai ter um resultado positivo. Se o expoente for ímpar, a gente vai ter um resultado negativo, tá? X elevado a menos 5 aqui, ó, ficou negativo no final. Ok? Se eu tivesse mais um multiplicando, seria mais. E aí aqui seria 6. Então, dessa forma aqui, ó, esse aqui, ó, ele está elevado a uma base negativa e está elevado a um expoente positivo. Então, a gente sabe que no final vai estar positivo. Esse aqui, ó, é uma base negativa com um expoente negativo, com expoente ímpar. Se o expoente é ímpar, a base vai ser negativa. Aqui o expoente é par, a base vai ser positiva. Então, a gente sabe que isso aqui vai ser igual a... Ué, eu coloquei tudo errado no final. Aqui, ó, é mais. Ok? Então, ó, esse 15 aqui vai ser negativo, isso aqui vai ser ímpar, porque o 15 é ímpar. Se o 15 é ímpar, o resultado final vai ser negativo, tá? Então a gente reinverte tudo de novo. E aí aqui a gente vai ficar com menos 3 elevado a menos 15. Por quê? Porque era uma base negativa e expoente ímpar. Aqui a gente vai ter uma base negativa, expoente par. Então o resultado final é positivo. Ok? Toma cuidado com isso. Simplifique os radicais a seguir. Tá? Então vamos simplificar isso daí. Alternativa não, questão A. Vamos transformar em fração. Ok? Transformou em fração, a gente consegue tirar a raiz. Vai ser a raiz de cima dividido pela raiz de baixo, que dá 4 sobre 10. Raiz de 16 é 4. Raiz de 100 é 10. Tem um truque aí que quando você tiver uma raiz, você só... Se a gente tiver dois zeros, a sua raiz vai ter um zero só. Se eu tivesse 4, a sua raiz teria 2. Se eu tivesse 6, sua raiz teria 3. Se eu tiver uma raiz par, eu consigo só dividir os zeros em grupos, ok? Que dá 0,4, tá? Então, 0,4. Tem muita gente que acha que essa raiz aqui, ó, quando a gente bate o olho, a gente acha que é 0,04. Por quê? Porque 4 vezes 4 é 16. Então, esse 4 aqui provavelmente vai dar 16, mas não. É 0,4, não é 0,04. Tá? B. A B aí a gente tem a raiz cúbica de 0,125. Então, transforme sempre em fração e tire a raiz. Eu vou ter a raiz do de cima e a raiz do de baixo. Raiz cúbica de 125 é 5. Raiz cúbica de 1000 é 10. Por quê? Porque aqui eu tenho 3 zeros e a raiz é cúbica. Então, é só dividir por 3 aí, que vai dar 0,5. C. Eu vou separar o 8 e decompor em números primos. Então, 8 dividido por 2 dá 4, dividido por 2 dá 2, dividido por 2 dá 1. Então, eu posso escrever o 8 dessa forma aqui também. Ok? Então, eu vou ter a raiz de 2 ao quadrado vezes 2. Eu consigo cortar, ó, lembrando que sempre quando não tem nada aqui é a raiz quadrada. Então, eu consigo cortar esse 2 com esse 2. Então, esse 2 sai fora. Esse aqui continua lá dentro. Então, esse 2 sai fora. O outro 2 continua lá dentro. Também eu poderia reescrever. Como que eu sei que ele sai fora, né? Porque a gente sabe que a gente pode fazer uma... Quando a gente tem uma multiplicação aqui dentro, a gente pode separar em uma multiplicação de raízes. E aí essa aqui eu consigo cortar com essa. E aí vai ficar 2 multiplicando raiz de 2. Então, o que você conseguir agrupar, você tira fora. O que você não conseguir, você deixa lá dentro. Que é o que a gente fez aqui, ó. Conseguimos agrupar em 2 e tiramos. O 2 foi para fora. Esse 2 aqui continua aqui dentro. A D. Vamos decompor o 54. Vai ficar 2, que dá 27, 3 dá 9, 3 dá 3 e 3 dá 1. Tá? É uma raiz cúbica. Então eu posso escrever o 54 dessa forma, aqui. 2 vezes 3 ao cubo. Como é uma raiz cúbica, o que eu consigo agrupar eu tiro para fora. O que eu não consigo eu deixo lá dentro. Tá? Então, raiz cúbica de 54 vai ficar dessa forma aí. E decomponho 200, que vai ficar desse jeito aí. É uma raiz quadrada. Então eu grupo em grupos de 2. Tá? Então vai ficar 2 ao quadrado e 5 ao quadrado. O que eu consigo agrupar eu tiro. O que eu não consigo eu deixo lá dentro. Então, 10 vezes
raiz de 2. Três. Coloque em ordem crescente, tá? Então vamos colocar em ordem crescente. Como que a gente coloca em ordem crescente, sendo que a gente está operando com uma raiz de índices diferentes? Aqui eu tenho índice 2, aqui eu tenho índice 2. Um índice é 2, 3, 6, aqui é 6, 3, 2, os mesmos índices. E são números diferentes lá dentro também, tá? Como que eu consigo operar? Então vamos forçar que alguma coisa seja igual aqui. O que dá pra gente forçar a ser igual? Os índices, tá? Se eu multiplicar o índice, da mesma forma que eu consigo simplificar aqui, por exemplo, eu não consigo simplificar, ó, o que é 2 aqui, eu simplifico com o 2 de dentro. Então, se eu tenho um 2 aqui dentro, eu consigo forçar outro 2 desde que eu aumente o grau aqui em cima, certo? Então, se eu consigo reescrever isso aqui dessa forma. Todos eles estão elevados a 1, ok? Todos eles, 5, 2 e 3. Eu consigo forçar com que eles virem outra coisa de fora, desde que eu multiplique dentro também. Ó, aqui era 2, eu multipliquei por 3 e virou 6. Então, o que era 1 aqui dentro, eu vou multiplicar por 3 também. A potência, ok? O número não. O que era 3, eu transformei em 6. Como? Multipliquei 3 por 2. Então, esse 1 eu multiplico por 2 também. O que era 6, permaneceu 6. Então, o que era 1, permanece 1. Mesma coisa. E aí, por que isso é interessante? Porque agora eu tenho raízes de números, raízes iguais, né? Raízes de índices iguais de números diferentes. Então eu consigo concluir que quanto maior for o número, maior vai ser a minha raiz. Então agora eu consigo colocar em ordem crescente. Esse aqui é o menor, esse aqui é o médio e esse aqui é o maiorzinho. Então qual que vai ser a minha sequência aí? Vai ser essa daí. Raiz sexta de 3 é menor do que raiz cúbica de 2, que é menor que raiz quadrada de 5. Ok? Então a gente força na B aí, a gente vai fazer a mesma coisa. Tenta fazer aí você, com esse mesmo método, você vai forçar com que fora seja a mesma coisa e dentro você vai fazer só as equivalências. Então, a gente tem isso daqui, tá? O índice lá dentro é 1, índice não, a potência lá dentro é 1. Vamos forçar todo mundo virar 6. Então, aqui eu multipliquei por 2, então vai ficar ao quadrado. Aqui eu multipliquei por 6, então vai ficar elevado à sexta. Então eu vou ter aí, ó. Por que eu separei aqui? Porque 3 elevado à sexta é um número muito grande, tá? Então eu já separei assim para você visualizar aqui. Aqui, ó, dá 40. Aqui dá 25. Isso aqui, ó, dá 9. Isso aqui dá 9. Da tabuada, 9 vezes 9 dá 81. E ainda vai ter que multiplicar de novo por 9. Então a gente já sabe que isso aqui com certeza é o maior. Se esses dois aqui já dão 81, quando eu multiplicar por 9 vai dar muito mais. Então a minha sequência vai ser esse, depois esse e depois esse maiorzão aqui. Então a minha sequência fica desse jeito aí. Ok? Efetue essa conta aí. Vamos lá. O que a gente tem aqui, ó? Sempre lembrando, sempre começa com parênteses, tá? Então o meu parênteses está aqui, eu vou juntar as duas raízes. Como que eu junto? Eu posso multiplicar. Aqui eu tenho 3 e quando não tem nada é 2. Então 3 vezes 2 vai ser uma raiz sexta. Então, ó, 3 vezes 2. E aqui eu já transformei o 25 em 5 ao quadrado. Então eu vou ter uma... Ah, eu nem chego a ver raiz sexta, né? Eu fico aqui, ó. Esse 2 eu consigo simplificar com esse daqui. Eita, o mouse deu tremida aqui. Eu consigo simplificar com esse daqui. Então eu vou ter duas raízes cúbicas. Ok? E aí eu consigo multiplicar todo mundo que está lá dentro. Então, já que as raízes são iguais, né? Raiz cúbica vezes raiz cúbica. Então o que está dentro eu consigo multiplicar. Então esse 5 multiplica pelo 5, A pelo A e o B pelo B. E eu vou ter raízes cúbicas e eu consigo simplesmente cortar todo mundo. Corta, 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 corta. E aí vai ficar 5AB. Está efetuada a nossa conta aí. Ok? FUVEST, olha só. Você achando que a FUVEST é difícil, vamos resolver uma FUVEST aí. Dos números a seguir, o que está mais próximo de tal coisa é... Vamos lá. Olha bem esse exercício. Olha bem o que ele tá, olha bem o que o exercício escreveu aqui, ó. O que está mais próximo. Próximo. Ele disse próximo. Ele não quer o resultado exato. Ele não quer que você calcule tudo certinho. Ele quer o que está mais próximo, tá? Então se ele quer o que está mais próximo, você vai lá e aproxima.
aproxime, ok? Aproxime. Então, o que é 5,2 é 5, tá? O que é 10,3 é 10. 9,9 é 10 também. Não interessa. Aproxime. Se ele está falando o mais próximo, você aproxima. Aproveite e aproxime, tá? Então, a gente vai ficar com isso daqui, ó. 5,2 é 5. Por quê? Porque ele é o mais próximo. Então, 5,2 é 5, tá? Elevado à quarta. 10 elevado à terceira é 10 elevado à terceira. Então, 10 elevado à terceira. 9,9 elevado ao quadrado é 10. É 10 elevado a 2. Tá? 9,9 é quase 10, então é 10. 10,3 é quase 10, então é 10. 5,2 é quase 5, então é 5. Okay? E aí você efetua isso aqui. Tá? O que a gente pode fazer aqui? Ó? Esse 10 com esse 10 são bases iguais, expoentes diferentes, é uma divisão. Eu posso transformar nisso daqui. Ó. Eu vou fazer 3 menos 2 aqui. Okay? Então 5 à quarta vezes 3 menos 2 vai ser 5 à quarta vezes 10. Então, 5 à quarta é 625 vezes 10, 6.250, garotinho. Ok? É isso. Essa foi a aula de hoje, tá? Radiação e potenciação. Estudem, façam os exercícios aí do material que eu mandei no Drive. Tá lá, sempre tá lá. É o mesmo material, é o mesmo livro. É só pegar e fazer os exercícios que estão lá, beleza? Qualquer dúvida, pode mandar mensagem, vocês sabem onde me encontrar, Facebook, Instagram, WhatsApp, vocês sabem que você pode me encontrar, vocês conseguem me encontrar. Manda uma foto, fala, professor, não entendi. Manda, pode mandar, não tem problema nenhum. Façam os exercícios, aproveitem o tempo para estudar, ok? E é isso aí, ok? Fiquem em casa, como sempre, lavem as mãos e não ouçam o presidente, hein? Pelo amor de Deus. É isso aí. Valeu, muito obrigado, falou, rapaziada. Até a próxima, até semana que vem. Falou!